As áreas mais pobres da Colômbia, mais vítimas das redes sociais, é que deram a vitória para o La Espriella. Né? Então, cuidado com isso, cuidado de que acreditar que nós vamos tá tudo resolvido e a onda azul vai varrer a América Latina. Eu desconfio que Marco Rubio está mal informado sobre essa situação. Para completar o ciclo, né, vale a gente notar que a ajuda chinesa em Cuba está fazendo efeito. Cuba está trocando a fonte de energia. Atenção a isso. Matéria do New York Times. Matéria não é matéria do Právida, se existisse Právida. Matéria do New York Times. Né? Cuidado. Né? As coisas não são tão simples. E eu repito, eu acho que esse vídeo está aquém da realidade. É um lançamento de candidatura em momento inapropriado. Outra vez, a gente vem discutindo muito esse processo de reorganização da governança global. Você acabou de citar aqui, há de se ter muita propriedade na forma como a gente fala de derrocada do Império Estadunidense, apesar de que existem sinais de que, enfim, algo assim estaria em curso. Mas por que o Brasil assusta tanto? Quero te fazer essa provocação, professor. Porque qual o papel do Brasil nessa nova ordem? Esse é o problema. Né? Esse é o problema. Eu não vou repetir a frase, nem o autor, nem nada disso, mas os americanos já repetiram, e não uma vez nem duas, que para onde vai o Brasil, vai a América Latina. Não foi uma vez nem duas. Né? Se você fizer uma comparação de tamanho de PIB, né? O maior país da América Latina é a Argentina. Né? O PIB da Argentina é inferior ao PIB do estado de São Paulo. Esquece o resto. Hoje, com o agronegócio, o PIB brasileiro não está concentrado em São Paulo. Né? Só. Né? Tem ainda força e tal, mas não está concentrado só em São Paulo mais. Né? O PIB da Argentina é desse tamanho. Então, resta né? Quando as pessoas... Uma vez eu tomei um susto, sabe, César? Um aluno meu fez a conta e eu pensei que ele tivesse errado, né? Que ele tivesse enganado na conta. Isso tem uns 5 anos, mais ou menos. O PIB da região da Grande Ribeirão Preto, pegando todo o PIB industrial e o do agronegócio da Grande Ribeirão Preto, é maior do que o da economia chilena. Esses dados a gente precisa, né, levar em conta, sem qualquer pretensão de dominação, só apenas a realidade matemática. Né? Então, quando nós olhamos para essa realidade, né, então a América Latina é forte. Eu acho que o que há na América Latina mais forte é que os chineses escolheram o Brasil. E os americanos perceberam. Os chineses escolheram o Brasil em absoluto silêncio. Meu caro amigo César, a China não fez... O problema da China não é o porto de Xangai, no Peru, que é o porto mais moderno da América Latina, é o único porto capaz de receber os novos petroleiros, ele é absolutamente automatizado, ele é um porto super moderno. A China colocou 4 bilhões de dólares lá e o Xi Jinping veio inaugurar no final de 2024. Não é o porto de Xangai que interessa. O que interessa é que a China está montando, aqui dentro do Brasil, 5 bioceânicas. Nós falamos muito pouco disso. São 2 estradas de ferro, mas não completas operando, ligando Ilhéus, o Oceano Atlântico, a Goiás. Tem uma outra, que esta é muito, muito relevante para os interesses chineses, é uma via aquática, que é pelo Rio Solimões, pelo norte do Brasil, chegando no mesmo lugar.
todo ele por via de água, por navio. Professor, o que os chineses querem? Junta as coisas, meu querido. Pensa no minério do Pará. E aí você entende por que da bioceânica pelo norte com isso. Você tem uma outra bioceânica, mais duas bioceânicas pelo sul do Brasil, ligando os interesses de Uruguai e Argentina, passando por dentro do agronegócio até Xangai. Na prática, nós estamos ligando todo o futuro do... você vai... Olha aí, boa, César, boa, porque isso escancara a realidade. Se eu fosse presidente dos Estados Unidos ou você, César, eu estaria preocupado. Aqui em São Paulo, essa energia que está fazendo a gente conversar, a energia da casa de qualquer paulista, é distribuição chinesa. Presta atenção nisso. Nós não temos mais uma fabricação aqui no Brasil há um acoplar da economia brasileira à economia chinesa que é brutal. Pense em bomba injetora de plástico. Sem bomba injetora de plástico não tem caneta, não tem nada. São todas chinesas. É claro que você pode olhar para isso e você tem a cereja do bolo que qualquer um pode notar, né? Todo mundo que está aqui, ou de Uber ou sem Uber, já entrou num carro chinês, né? Elétrico. É diferente, né? É tecnológico, né? Anda mais rápido, pula menos, faz muito... Silencioso, isso. Silencioso, né? E custa a manutenção 20% do que custa quando você tem um carro a gasolina. Né? Não é à toa que todos os Ubers operam com ele, porque é onde eles conseguem ganhar dinheiro. Junta as coisas. Se você fosse americano, você não estaria preocupado? Eu estaria. Né? Então, portanto, de alguma forma, a presença chinesa na economia brasileira é muito significativa. Só no Brasil? Desculpe, na América Latina inteira. A China não é importante porque compra 35% das exportações brasileiras. Isto nunca aconteceu, César. Nunca. Um único comprador de mais de um terço da economia brasileira. Nós temos centenas de compradores. Centenas. Temos mais de 140 compradores. Nós temos 80 compradores na faixa do bilhão. Muitos países compram bastante do Brasil, das mais, mas a China compra um terço. 90% da soja brasileira, 90% da soja argentina é China. 95% do lítio que a Argentina extrai é China. Você viu o Milei falar mal de chinês? Ele fica bem quietinho, né? E a China tem aonde comprar. Se ela não precisa comprar da Argentina, é uma questão de preço. Então, de alguma forma, quando a gente olha para esse quadro, a realidade americana é justa a preocupação. Não é injusta. Nós temos, sim, é como disse o Marco Rubio, né? Ele deixou para o final, para o happy end. Nós temos que ter uma retomada poderosa. Porque a presença chinesa na América Latina é efetiva e real. Né? Ela não é ainda militar. Atenção a isso, mas pode vir a ser. O Exército Brasileiro, né, recebeu os Black Hawks americanos no auge da crise, porque nós tivemos 3 diplomacias, nós já falamos disso muitas vezes. Tivemos a diplomacia profissional de Itamaraty, a diplomacia empresarial brasileira, que se juntou aos empresários americanos e disse: o Brasil é bom negócio para vocês, para os empresários americanos foram lá: você está louco, Trump? Mas teve a diplomacia militar. A melhor prova da diplomacia militar são 2 coisas que estão nos jornais, todo mundo pode ler. Nós tínhamos comprado os helicópteros Black Hawk há 5 anos, 12, não tínhamos recebido nenhum, comprado e pago. Não mais que, de repente, no auge da crise de agosto, recebemos os primeiros 4 e em outubro recebemos 8.
Percebemos que desequilibra o jogo. Porque se alguém presta atenção, né, o principal porta-aviões americano fez uma manobra no Brasil, agora em dezembro, com a Marinha Brasileira. Nunca isso aconteceu, dividindo o comando. Atenção! Não foi de graça que os militares americanos estiveram aqui. E desse jeito, não é um jeito prepotente, nós vamos dividir o comando. O Nimitz esteve aqui, o porta-aviões, coisa que nunca tinha acontecido. Eu tenho o direito, como mero observador, de fazer a pergunta, né, César? Por quê? Por que os militares americanos, né, estão tendo essas atitudes atenciosas, vamos dizer assim, com o Brasil? É porque talvez a noiva tenha outros pretendentes, né? Parece óbvio isso, né? Então, de alguma forma, é notório esse proceder. Por isso, eu insisto que o tom dessa carta do Marco Rubio, desse vídeo do Marco Rubio, que nada mais é do que um lançamento da candidatura dele, todo mundo pode perceber, é inapropriado. Sobre todos os pontos de vista. O contexto histórico não é o do Quincy Adams, muito pelo contrário. E, de alguma forma, quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que, para a realidade americana, não é este, talvez, o jeito mais eficaz. A palavra eficaz é bem clara, de retomar posições na América Latina. A América Latina não é isso. Talvez nós estejamos num momento histórico bem relevante. Eu não vou dizer o mais, mas é bem relevante, nas eleições de outubro. Porque nós vamos repetir no Brasil, seja qual for o resultado, nós vamos repetir no Brasil o mesmo problema do restante da América Latina. Vão mudar as coisas vão melhorar para a população, porque se elas não melhorarem, a situação vai ficar igual à do Chile, à da Argentina, à da Bolívia, e é só esperar para ver a Colômbia igual. Então, portanto, esse discurso de força, né, ou de subserviência aos Estados Unidos, ele será pouco eficaz para mudar os dramáticos problemas latino-americanos. É disso que nós estamos falando. E a realidade apenas confirma. É só ler as notícias mais... É engraçado, sabe, César? Eu tenho recomendado aos meus alunos, né, que leiam, né, os jornais de esquerda perigosíssimos que estão sendo ofertados, né, que é o New York Times, Washington Post. É só ler. Né? São jornais perigosíssimos, né, porque eles, de certa forma, fazem uma oferta de informação que é assustadora. O Financial Times, que é assustadora sobre o que efetivamente está acontecendo na nossa realidade, no nosso dia a dia. Outra visão, eu quero te ouvir sobre o Assad, que foi condenado à morte na Síria, mas antes tem uma questão aqui, ó, que eu acho muito pertinente, tá, Trevisan, da Chiara com CH. Calejão, você pode perguntar ao professor Trevisan como a diplomacia brasileira e as demais democracias da América do Sul deveriam responder, porque assim, Trevisan, ele está citando uma região específica, ele está questionando a soberania de nações que estão nessa região e, portanto, me parece pertinente argumentar que caberia uma resposta conjunta dos países da região, ou não? Ou como é que se avalia isso, Trevisan? Olha, o Oriente Médio, ele deixou de ser um caldeirão, né? Ele já explodiu. Esse é o ponto. Não é um caldeirão que está fervendo, né? Ele estava fervendo quando o Assad estava no poder. Né? Então ele continua. A Síria, ele foi dominado por uma facção do Estado Islâmico. Deixa eu interromper, querido, perdão, eu formulei mal as coisas. Eu falei que eu queria falar do Assad e eu te atrapalhei. Antes da gente falar do Assad, essa pergunta sobre essa sanha autoritária do Marco Rubio, dizendo isso de forma
aberta, dizendo que vem para cima da nossa região e que não tem para ninguém. O senhor não acha que caberia uma resposta coletiva, digamos assim, dos países que estão nessa região? Ou o senhor acha que não é o caso? Como é que o senhor avalia isso, Trevisan? Olha, eu desconfio que tem certos momentos que a prudência indica uma ação efetiva da diplomacia. Porque você imaginar que o restante dos países latino-americanos, mesmo ameaçados, vão ousar, neste momento, imaginar que Katz, imaginar que Zamora, imaginar que Espriella, ou, obviamente, o próprio Milei, vão pensar duas vezes numa situação dessa e apoiar o Brasil, seria cauteloso. Né? Eu desconfio que a atitude mais eficiente diplomática foi tomada pelo presidente Lula quando da reunião da OEA em Assunção, há um mês e meio atrás. O presidente Lula esteve na reunião e disse: eu estou com vocês, vamos decidir juntos. E aumentou a contribuição brasileira para a organização de 70 para 100 milhões. Um recadinho. 100 milhões não quer dizer nada para o Brasil, na política externa brasileira. Nós gastávamos 70, passamos a gastar 100 com a organização. É um recado. Olha, nós somos o maior PIB, nós não queremos brigar com vocês, e principalmente Lula se ofereceu como um aliado. Eu não sou inimigo da América Latina, eu sou amigo desses países. Os governos que estão aí não representam um instante, eles não são a população, nós somos amigos desses países. Imaginar que nós temos um problema com a Argentina é desconhecer a realidade. Nós temos acordos comerciais fortíssimos com a Argentina, que estão independentes de quem ocupa a Casa Rosada ou o Palácio do Planalto. Atenção a isso, hein? Porque nós já tivemos isso inverso. Nós já tivemos o presidente Bolsonaro no Brasil e Alberto Fernandes na Argentina. Aí era o contrário. Eu lembro a todos, e a pergunta é muito boa da moça, que eu lembro a todos, que o Paulo Guedes queria mexer na estrutura do Mercosul. Ele pretendia, lembra? Ele pretendia aumentar as alíquotas, inviabilizar os acordos de transferência. Aí ele fez, quem quiser, procura no Google, dá uma olhada no Google, o Gemini te ajuda a achar. Ele fez uma visita à Fiesp. Simples. Saiu da visita da Fiesp e nunca mais tocou no assunto. Dá para entender ou eu preciso desenhar? Porque os empresários brasileiros disseram: o que é isso? Nós temos negócios, metade do carro é fabricado aqui, a outra metade é na Argentina e vende para todos, e o contrário também é verdadeiro nos outros modelos, para pensar só no acordo automotivo. Pensa nas injunções de mercado entre têxtil brasileiro e vinho argentino. Pensa. Então, o que isso significa de emprego e renda lá? Claro que cá também, mas nós temos outras alternativas. O maior susto de Milei não é tudo o que nós vemos. O maior susto de Milei é a capacidade de investimento. Os empresários brasileiros olharam para Milei e disseram: calma lá, não sei onde isso vai dar, vou parar de investir. Isso é dramático para a gente, porque quem tem capacidade de investimento é aqui, não lá. Pensa a quantidade de bancos brasileiros dominando bancos argentinos. Pensa, se informa sobre isso, você vai ter um susto. Então, quando você olha para esse quadro, talvez seja, de algum modo, uma medida bem assim, profilática, bem assim, prudente, você olhar para a realidade econômica e dispensar esses autores, né? Esses atores com retórica muito pouco educada. Né? Dispensa. E o presidente Lula está, a moça que fez a pergunta certíssima, o presidente Lula está absolutamente dentro da melhor diplomacia brasileira.
eu sou amigo de vocês, eu venho até aqui, eu não abandono, eu vim na OEA, quero estar presente. Aconteceu tragédias, a Força Aérea Brasileira imediatamente socorre, e é isso. Na prática, a junção latino-americana continua acontecendo, César. E esta é a melhor resposta para esta carta de Marco Rubio. Deixar que a América Latina continue, de alguma forma, pensando em termos de América Latina, às vezes até em silêncio. Ô, Trevisan, e aí sim, para a gente terminar, o Assad, quero te ouvir. Como é que você avalia tudo que está acontecendo na Síria nesse momento? A gente sabe que o país foi profundamente desestabilizado por múltiplas potências. Sim. E agora a coisa chega nessa condenação de morte do Assad. Quero te ouvir sobre o que está acontecendo na Síria, professor. Primeiro, é uma condenação de morte absolutamente ineficaz, né? Absolutamente irreal. É uma condenação de morte nem de cinema, porque Assad vive na periferia de Moscou, passa bem obrigado e não vai sair de lá, né? Então, portanto, é uma mera formalidade jurídica, né? Ela traduz um ódio? Traduz. Ela traduz um acerto de contas? Traduz. Ninguém aqui está defendendo o governo Assad, hein? Vamos devagar, né? Eu não estou defendendo o governo Assad. Meu Deus do céu, né? Chegou às armas químicas e tudo mais, né? Então, vamos devagar. Só que ela é absolutamente inócua, né? Se você imaginar essa condenação efetiva, ela é inócua. Ela tem o sentido, talvez, de colocar um ponto final em toda a memória de Assad no contexto sírio. Talvez tenha esse sentido, César. Não sei. É provável que tenha. Colocar um ponto final. Olha, Assad acabou, né? Toda aquela ideia acabou, né? Agora, que a Síria ele é um caldeirão que já explodiu, não há dúvida nenhuma. Partes sensíveis da Síria estão sob domínio israelense. Então, cuidado sobre isso. E aí outras partes são os curdos que controlam através da Turquia. A Síria se despedaçou, né? Então, de alguma forma, quando a gente olha para isso, talvez a gente tenha uma ideia de o quanto nós compreendemos pouco as novas tensões do Oriente Médio. Muito bem, Leonardo Trevisan, tem um único momento ruim na tua aula, sabe qual que é, Trevisan? O que foi? É quando a gente tem que dar tchau. Bom, isso aí é assim mesmo, a aula é isso aí mesmo, tem que acabar, né? Tem que acabar, mesmo porque daqui meia hora tem uma turminha me esperando aí, mas é só às 9, dá para tomar um cafezinho. Meus amigos, valeu, lindão. Um grande abraço. Obrigado por mais hoje. Um beijo. Tamo junto. Um beijão a todos. Até mais, amigos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.